Olá, boa tarde. Hoje é 10/3/2025, 10 de março de 2025. Antigo Testamento, parte 2250. Deus abençoe você, sua família, seus planos, seus projetos, seus objetivos. Que Deus lhe dê força, vigor, coragem, disposição e que Deus lhe dê sabedoria, inteligência e discernimento espiritual e que o Espírito Santo fale ao seu coração em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, Manassés, ele praticou a impiedade. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios. Então eles fizeram abominações e várias impiedades. E isso não foi bom para ele. Então no versículo 3, 2 Reis 21, versículo 3, porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha destruído, e levantou altares a Baal, e fez um bosque como o que fizera Acabe, rei de Israel, e se inclinou diante de todo o exército dos céus e o serviu. E edificou altares na casa do Senhor, de que o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus em ambos os átrios da casa do Senhor. A casa do Senhor era o templo, a casa que se adorava a Deus. Ele fez tudo isso e isso não foi bom aos olhos de Deus. Isso foi desagradável aos olhos de Deus. Ele fez mais, e até fez passar o seu filho pelo fogo. Passar pelo fogo não é passar assim em frente a um fogo. Passar pelo fogo é jogar no fogo a Moloque, a Malcã. Então ele estava fazendo abominação, isso era abominação. Isso era desagradável a Deus. O erro de Manassés foi esse, o filho de Ezequias. E até fez passar o seu filho pelo fogo, e adivinhava pelas nuvens, e era agroureiro, e instituiu adivinhos e feiticeiros, e prosseguiu em fazer mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. O erro de Ezequias foi esse. O erro de Ezequias foi tudo isso que ele fez. O erro de Manassés, filho de Ezequias, no caso. Então, uma coisa eu vou falar para você: se você não anuncia o Evangelho, se você não ouve, se você não crê, se você não tomar as atitudes segundo o Evangelho, ou eu, nós vamos estar errando. Errando contra nós mesmos e errando contra o nosso próximo. Então, se você não anuncia o Evangelho, você está cometendo um erro contra o seu próximo e contra você também. Se você não ouve o Evangelho, você está cometendo um erro contra você próprio. E não ouve. Se você não crê no Evangelho, você estará errando. Por exemplo, Marcos 16, versículo 15. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, não ouvir o Evangelho é um erro. A pessoa comete um erro contra si próprio. Não crê, a pessoa comete o erro contra si próprio. Porque se a pessoa não crê e não tomar as atitudes segundo o Evangelho, não obedecer, não praticar, a pessoa é condenada. Mas não fique, não pense em se suicidar, em dar cabo na sua própria vida, porque você ainda não aceitou Jesus, porque ainda você não se batizou. Não, porque simplesmente é só aceitar e se batizar. Não precisa você dar cabo na sua própria vida. Se você não aceitou Jesus, se você não batizou ainda, se você está condenado, numa situação de condenado, é pedir perdão a Deus, aceitar e se batizar para não ser condenado. É simplesmente, não precisa dar cabo na própria vida e se suicidar. Isso é a última opção que você tem que pensar nisso, tem que repreender todo pensamento de suicídio. Se você está pensando em se suicidar, repreenda. Porque não é de Deus esse pensamento, esse desejo, essa vontade. Pense nisso. Procure um psiquiatra, procure um psicólogo, procure homens de Deus, mulheres de Deus, peça oração. Fale para os seus familiares se você tiver desejo ou vontade ou intenção de se matar, porque não é de Deus, não é bom. O suicídio não é de Deus. Se você estiver pensando nisso, você repreenda.
Então, se você está numa condição de condenação porque não aceitou Jesus, porque não se batizou, é só pedir perdão a Deus e aceitar Jesus e se batizar. Onde é que eu vou me batizar? Procure uma igreja, se forme, passe a congregar e se batize. Então, Mateus 7, versículo 21. Então, é uma boa notícia. Marcos 16, versículo 15, versículo 16 é uma boa notícia. Quer dizer que se a pessoa ouvir, crer e se batizar, a pessoa será salva. Então, é uma boa notícia o Evangelho. Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então, é uma boa notícia. Então, quem faz a vontade do Pai que está no céu, entrará no reino do céu e habitará lá. No versículo 22, ele falou algo. Muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direis abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Jesus disse que muitos me dirão naquele dia. Tem muitas pessoas, Jesus revelou. Esse capítulo e esse versículo é uma revelação do que acontecerá no grande dia. Então muitos me dirão. Então tem muitas pessoas que vai perder a salvação, que não vai ser salvo, que não vai ser salvo por não ter feito a vontade de Deus e por ter praticado a iniquidade. Então a pessoa tem que identificar qual é a iniquidade que a pessoa está tendo na vida, qual é o erro, qual é a vontade de Deus que a pessoa está deixando de fazer. Por exemplo, tem muitos pastores, obreiros, diáconos, presbíteros, bispos, apóstolos, obreiros que pode estar expulsando demônio, profetizando em nome do Senhor Jesus Cristo e também fazendo maravilhas, expulsando demônio, mas tem que ter um cuidado. Às vezes a pessoa já tem aceitado Jesus, já tem se batizado, mas deve estar praticando uma iniquidade. Então todo mundo tem que se preocupar acerca disso. Porque a pessoa pode estar praticando uma iniquidade e pode estar perdendo a vida eterna. Então, você que é obreiro, diácono, presbítero, missionário, evangelista, apóstolo, bispo, você tem que ter uma preocupação. Será que você não está praticando alguma iniquidade e você está perdendo a vida eterna? Então nós temos que ter essa preocupação. Esse texto é muito preocupante.